Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, chegamos no dia 29, né, do livro Uma Vida com Propósito. Estamos aqui estudando esse livro, ampliando a consciência. Ontem, minha gente, eu recebi uma mensagem rica, linda de viver, que eu vou ler para vocês. Vou pegar aqui. Mudei meu ambiente aqui hoje. Marcel me ajudou a colocar uma mesa aqui, o meu computador, a tela tá aqui, tá tudo lindo de viver, sem improviso. Olha só, vou contar aqui para vocês. Passando para dar um feedback, ela tá no dia 20, tá? Dia 20 é quando a gente falou de comunhão, comunidade. Cada aula que eu ouço é um aprendizado enorme e vejo o quanto tenho para melhorar e ser melhor do que eu já sou. E como faz sentido cada frase. Eu sou a filha mais nova e nunca tive voz. Ouvi muito, você não pode ouvir essas conversas, você não pode opinar, você é muito pequena. E como eu patino hoje em me posicionar, mesmo sabendo como fazer. Às vezes, na hora travo, e quando chego em casa, os argumentos vêm com força na minha cabeça. Olha que coisa rica isso, né? A necessidade do pertencimento muitas vezes é maior do que a sobrevivência. E ela fala, eu sei o que falar, eu na hora escapa, porque diante das pessoas que ela considera autoridade, ela ainda se sente pequena para falar, para se posicionar, não se sente adequada. Você não é, você é pequena demais para falar sobre isso, você é pequena demais para ouvir isso. E olha que riqueza. Ela fala aqui de uma observação que ela tem sobre ter perdido contato com amigas por falta de comunicação e que eu nunca me esqueça de tudo que eu estou ouvindo. Estou reaprendendo a sonhar. Estou reaprendendo a sonhar. Isso para mim não era uma opção, por sempre ouvir que minha família não podia tantas coisas. Olha, não, gente. Muito bom dia de vermelho. Hoje eu tô de rosa, um rosa mais choque, né? Rosa pink. Eu vou gravar uns conteúdos hoje lá pro Par Ideal, aí eu resolvi vir toda de paixão, tesão. Então eu quis trazer esse depoimento para vocês logo na abertura desse dia 29, porque a gente chegou no que ele fala da missão do servir, o propósito do servir. E o primeiro propósito era agradar a Deus, e a gente viu esse contexto mais amplo. O segundo propósito é pertencer à família de Deus, num movimento de união, de comunhão, comum, unidade, né? O terceiro propósito era buscar a santificação, a edificação do nosso caráter como pessoas. E aqui eu fiz a diferenciação do que é Jesus e o que é Cristo, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Uma pessoa cristã vem da palavra Messias, que vem do hebraico. Então, Cristo não é a pessoa de Jesus. Jesus é filho de Maria e José. Então, quando a gente olha para esse movimento da busca da santificação e do caráter de Cristo, ele trouxe, inclusive, numa parte do livro, que nós precisamos ser os primogênitos da nossa ancestralidade, da nossa família, do nosso sistema, minhas traduções, né? Para que eu hoje seja a estação final da escassez do meu sistema. Que eu seja essa primogênita que leva a palavra, que avança, que é a Messias, entende? Que eu possa proclamar essa palavra da verdade conciliada com as verdades universais, não a verdade que eu entendo como verdade. Então, esse é o movimento que a gente fez. E, deixa eu só silenciar aqui meu celular, senão ele fica pipocando. Não perturbe.
Aí a gente fez aqui também um movimento hoje que ele começa com você foi moldado para servir a Deus. Então ele vai trazer nesse quarto propósito servir, colocar a vida a serviço. E quando ontem eu recebo um depoimento como esse que eu trouxe para vocês, eu sinto no meu coração, na minha alma, que eu estou servindo a Deus através da minha centelha divina, tocando a sua centelha divina. Então, esse é um movimento que a gente começa agora, nesse dia 29, do propósito de servir a vida, de servir a Deus, tá? Tudo bem? Bom dia, Cris, bem-vinda. Alena, lindeza. Tomar uma aguinha que eu esqueci de tomar. Ó. Então, bora lá. O dia 29 é aceitando a sua missão. Aceitando a sua missão, é o nome do título que ele dá aqui no livro, né? E aí, ele traz um ponto do livro que eu anotei aqui, que ele diz assim, ó, você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar um espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Eu resumo isso em você não está aqui a passeio. Você não está aqui a passeio, abençoada. A vida pode ser muito divertida e delícia de viver, mas você não está aqui a passeio. E aí, eu me lembrei de aqui tem muitas coisas que ele traz, né? Ele traz muitas coisas nesse livro que são coerentes, outras nem tanto. Mas a parte que ele fala assim, ó, Deus quer que você retribua com algo. Mas o quê, né? O quê? E aí, eu lembrei que eu aprendi há um tempo atrás, até trouxe aqui meu livro, minhas apostilas e todas as minhas anotações, que diz assim, ó, e aí eu quero conciliar com isso que a gente trouxe aqui. Deixa eu pegar minha árvore, peraí, só um pouquinho. Pegar a árvore a minha arvorezinha aqui, ó. Vamos imaginar, aqui estamos aqui com essa árvore, né? Eu gosto, quando eu tô num evento presencial, de você fazer o desenho da mão, assim, ó. Pega um papel sulfite e desenha a mão, assim, ó. Então, é a árvore da sua vida. E aqui nos dedinhos as funções que você desempenha. Você com você mesma, você como mãe, esposa, você como mãe, você no trabalho e você como família de origem. Aqui as 5 funções e aqui o enraizamento de tudo que somos e que vivemos e que vimos e que sentimos e tudo mais, tá? Mas o que eu quero trazer aqui? A árvore, a gente vai olhar para o aspecto, a gente veio para servir, beleza. A árvore, ela dá frutos, certo? A árvore dá frutos. Peraí que aqui. Então, nós vamos imaginar o seguinte. A raiz, ele não traz isso no livro, tá, minha gente? Eu que estou trazendo aqui esse contexto do servir a partir da figura da árvore, dessa analogia aqui. E porque tem coisas aqui nesse livro que a gente já sabe que ele não, né? A Daisy chegando. Bom dia. Então, aceitando a sua missão, vamos pensar aqui. Então, a sua missão é o que você faz. Tá aqui nessa... Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Hoje eu não vou usar o slide gigante. Mas tá aqui, ó, nessa reta, o que você faz. Quem você é e o que você faz para alcançar o seu propósito supremo. Eu falei ontem que um CPF forte é que sustenta um CNPJ. Bom dia, lindeza. O que é um CPF forte que sustenta um CNPJ? Eu não tô falando aqui da pessoa física. Eu tô falando planejamento, CPF é cliente que está na esfera relacional, planejamento e faturamento está aqui. Se eu não sei me relacionar, eu posso ter o planejamento mais lindo da vida, porque planejar é fácil.
A questão está no que eu faço desse planejamento, das ações que eu coloco em prática. E aí, aqui, o CPF forte que sustenta um CNPJ tem a ver com cliente, planejamento e faturamento, CPF. Só que também tem a ver com o CPF pessoa física, na estrutura de quem eu sou. E é isso que a gente vai ver aqui nessa analogia da árvore, tá? Você é quem você precisa ser nesse mundo com tudo que você já viveu na sua própria história. E é essa a sua sabedoria, é aquilo que você tem dentro da sua história que é onde esconde o seu tesouro. Tem a passagem, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Mas se eu não consigo integrar a minha própria história dentro do meu coração, eu não vou alcançar os tesouros. Se liga. Então, o que a gente vai ver aqui se você não tem uma árvore, não tem problema, você pode observar uma plantinha perto de você, ou então faz aquele desenho que eu te falei, desenha no papel de sulfite a sua mão, desenha igual desenho de criança, assim, desenha, e aí a gente vai, quando você desenhar, você vai anotando aí o que eu vou trazer para você de cada elemento. Tá? Então, eu não vou ficar presa no que ele traz no livro hoje, porque, né, é isso. É o que tem para hoje. Então, a raiz. A raiz, ela faz... Quais são as partes integrantes do seu DNA, de quem você genuinamente é, de quem você é e que faz a diferença no mundo? É essas partes que a gente vai ver. A raiz é a sua parte da história. Aqui, ó. É de onde você vem, é a sua essência, é aquilo que te conecta com a sua autenticidade. Não tem como a gente excluir quem veio antes. Não tem como eu negar que eu sou filha de Luiz e Guiomar. Entende? Não tem como eu olhar para os 4 P's da castração. Eu não posso eliminar isso da minha vida. Então, a raiz, ela tem aqui os 4 P's. Os pais e parentes, os padres, pastores e líderes religiosos, os professores e a pátria. Isso, quando a gente olha para esse núcleo da nossa raiz, eu olho para uma árvore, gente. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série eu não sei se é uma série ou se é um documentário. Eu acho que é um documentário que está na Netflix, que é o Fungos. A Vida dos Fungos. É sensacional. Você olha, eu recomendo demais aquela série. Você olha para aquela série, quanto que as árvores e os fungos, as raízes, elas se emaranham lá por baixo para nutrir e abastecer umas às outras. A minha vida toca na tua em algum ponto das raízes. Ninguém está aqui à toa. Quem me acompanha tem uma razão. Quem se aproxima de mim e de quem eu me aproximo tem um motivo muito mais sutil, que está muito mais ligado no contexto almático até, sabe? Do que eu acredito do lado de cá. A centelha divina que habita em mim tem sede de algo que conecta com a Lena e vice-versa. Com a Cris, com a Daisy, com a Gi, que vai assistir depois, com a Angel. Entende? Não tem um fundamento, tem uma raiz, tem algo que nos conecta. Então, o ponto da raiz é aquilo que a gente busca, aquilo que faz a gente ter sede de buscar o sentido. Qual o sentido da minha vida nesse mundo? Vem daqui essa força. Quando tem alguma inconformidade, eu já contei para vocês das minhas inconformidades. Quando eu sinto essa inconformidade no meu coração com relação ao número de violência crescente, eu olho para a minha raiz. A minha bisa, que foi vendida da família, que foi arrancada, é um ato de violência. Mas se não fosse aquela violência, eu nem existiria. Entende? A minha avó, que saiu de uma relação também bem desafiadora, foi para São Paulo, foi viver os desafios dela lá, com os filhos a tiracolo, está em mim. Não posso ignorar isso. Então, aquilo que me faz buscar sentido na vida, muitas vezes está na nossa raiz. Olha o poder da inclusão.
Então, quando eu não olho para tudo que foi, como foi, para integrar em mim a minha totalidade, eu me sinto perdida, sem sentido na vida. Eu não consigo entrar em ação. Por isso que eu posso ter o maior planejamento lindo da vida. Se eu não integro quem sou, eu não entro em ação. Porque eu ainda estou no movimento de reivindicação. Eu ainda estou no momento de arrogância. Entende? Eu era extremamente arrogante com a minha mãe. E deixa eu contar uma coisa para você. Tem um livro de Bert Hellinger, que ele é um livro bem desafiador. Eu já li ele 2 vezes e ainda tem coisa ali para mim. Que diz assim, êxito na vida e êxito na profissão. E quando a gente lê esse livro, uma das coisas que ele fala é: o sucesso tem a cara da mãe. Se eu não consigo olhar para a totalidade da fonte da vida, para a raiz, aquela que me carregou no útero, no ventre, que me deu de mamar, se eu não consigo olhar com honra para aquela mulher e para tudo que ela viveu, admirar a força dela, eu não vou conseguir ter sucesso nos negócios. E ainda que eu faça muito dinheiro, eu não consigo sustentar ele na minha mão. A energia que vai fazer você fazer dinheiro é a força de ação que vem do seu papai. Mas aquilo que faz você sustentar o dinheiro e nutrir a vida que você sonha e deseja, vem do quanto você aceita sua mamãe, quanto você inclui ela no teu coração e sente essa potência da sustância. Quem sustenta, quem dá saciedade é a nossa mamãe. É o quanto nós estamos integrados com ela dentro do nosso coração. Então, esse ponto da raiz é isso que a gente precisa olhar, tá? Segundo ponto, a gente vai olhar para o tronco. O tronco. O tronco é a razão maior. É aquilo que te move. O tronco ainda não faz dinheiro. O tronco ainda não é o resultado, que é o fruto. O tronco é aquilo que te move. É aquela razão maior. É aquilo que você tem como objetivo. Então, quando eu olho para minhas inconformidades diante da violência, isso está na história da minha família. Quando eu leio uma notícia de um censo, por exemplo, que 80% dos brasileiros se declaram cristãos e o país é o 5º maior em feminicídio, essa incongruência, essa falta de vida, né? Como que esses cristãos não estão sendo messiânicos na sua própria vida e não estão preservando a sua própria vida? Isso não é, eu brinco que isso não é de Deus, entende? Isso não é de Deus. Então, isso passa a ser um combustível para mim. A pergunta que me move quase que todo dia, assim, é algo que eu olho, não tá aqui agora. Eu refiz aqui meus post-its aqui do meu computador, mas eu tinha uma pergunta aqui. O que eu vou fazer ajuda a combater a violência? Ajuda a ampliar a consciência e fortalecer mulheres emocional, financeiramente? Não importa o que eu faça. Eu podia voltar a ser analista em tempo integral, podia voltar a ser terapeuta em tempo integral, atender no 1 a 1 em tempo integral, eu podia fazer os bolos, mas aquilo que eu faço promove a pacificação, promove o índice reduzido da violência. Isso que eu tô fazendo, cada treinamento que eu vou dar, isso está promovendo vida? Eu estou fazendo das pessoas que passam pelo meu caminho semeadores de tâmaras, que eu falo que eu sou semeadora de tâmara. Minha fruta não vai nascer em 10, 12 anos igual uma semente. A tâmara leva quase 40 anos, 30 anos. Eu estou semeando, eu tô fazendo uma legião de semeadores de tâmara quando eu vou dar treinamento para professores. É o meu tronco. Eu tenho que olhar para ele. Ele está fortalecido, o meu porquê.
Tem o livro, né? Comece pelo seu porquê. Tá no tronco. O porquê não monetiza. Ele só dá a estrutura da ação. Ele só dá a firmeza do passo. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Daí a gente vai para o próximo aspecto do tronco, que também tem a ver com a missão. A missão é o como eu pretendo fazer isso. Como que eu pretendo ajudar a impactar a vida das mulheres, a fortalecer emocional e financeiramente. Aí eu tô aqui nesse movimento novo de me posicionar como mentora de mulheres, palestrante, treinadora de mulheres, que vai ter o fortalecimento emocional e financeiro a partir do guarda-chuva das funções. É o guarda-chuva que eu vou usar para ajudar essas mulheres. Foi o guarda-chuva que transformou minha vida e a vida de muitas pessoas que passou pela minha. É um ensinamento simples e potente demais. E quando a gente olha para a raiz, que a gente foi treinada para se anular. Olha o que eu trouxe no depoimento do comecinho da live. Uma mulher que já é casada, tem filhos, tem, né, uma menina linda de viver, me falando o quanto ela ainda se sente pequena, apequenada, porque isso está na raiz. Para esse tronco ficar forte, robusto, eu preciso ter um porquê. O livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, eu até compartilhei com vocês, né, quando eu fui lá no domingo, no Museu do Holocausto, ele tem uma frase que diz: quem tem um porquê forte, suporta quase qualquer como. Pode vir vento, tempestade. O porquê forte sustenta a árvore. Entende? A copa da árvore. A copa da árvore é a visão. Aquilo que você aspira, aquilo que você deseja tornar tangível. É aquilo que você é aquilo que começa a te dar clareza de quais são os frutos que você vai colher. Começa a aparecer as folhinhas, começa a te dar esperança diante das florzinhas, Isso, um depoimento como esse, começa a aparecer fruto. Um depoimento como a Lena, que me manda as notícias dela, começa a aparecer fruto. É fruto desse trabalho. Dessa árvore luana que está se desenvolvendo para servir a vida. Entende? Então aqui, quando a gente começa a olhar para a copa, a gente começa a pensar nos quandos. Quando? Quais são as ações que eu preciso colocar o que eu preciso fazer? Quais são as ações que precisa ter direção para frutificar? Porque senão a gente esquece de cuidar da nossa árvore, do nosso porquê, e a gente fica se ocupando de tarefas. A ação que eu vou colocar em prática, ela vai nutrir, abastecer para essa copa crescer? A copa, a gente vai olhar para quando? Quando que essa ação vai ser concretizada para ela começar a formar, dar forma para a vida? Quando que eu vou visitar um novo cliente? Quando que eu vou fazer um anúncio? Eu acordei pensando nisso hoje. Tinha falado de um evento presencial com uma lindeza, né? E aí, aí eu ouvi vou para o meu óculos. Aí eu ouvi uma pessoa falando, fica a marca da janela. Aí eu ouvi uma pessoa falando, né? Se você quer fazer um evento presencial num lugar X, você precisa se tornar conhecida nesse lugar, senão você não vai ter quórum. Aí eu falei, uai, como que eu vou me tornar conhecida? Aí a minha cabeça cabeçuda
que estava olha como a gente faz um movimento de acordo com aquilo que a gente conhece. Aí eu falei, eu vou falar com a Lindeza e vou falar para ela distribuir no grupo do WhatsApp dela e das pessoas que ela conhece e tal. Mas aí essa pessoa falou para mim assim, não é esse movimento. O movimento é você começar a fazer anúncio, conteúdo direcionado para a cidade onde você quer fazer o evento presencial. Você precisa aparecer na tela das pessoas. Aí eu falei, lógico! Eu não tinha pensado sobre isso. Se eu quero colher frutos ou quero ir lá plantar sementinhas numa outra cidade, eu tenho que fazer conteúdo e tenho que fazer posts turbinados para aquela cidade. E eu não tinha pensado sobre isso. Olha a importância da qualidade, da presença na relação. É frutinha dela que eu estava comendo, entende? Então, esse é o movimento da Copa, da visão. Então, eu quero ter uma sala com pelo menos 20 pessoas. Que legal. Rô chegando. Eu quero ter uma sala com pelo menos 20... Não gostei do óculos aqui que fica aparecendo na janela. Me distrai. Eu quero ter uma sala com umas 20 pessoas para a gente fazer uma imersão mão na massa? Quero. Mas eu preciso fazer um trabalho antes. O tronco... E aí eu preciso estar de olho na copa, na construção, senão eu não vou conseguir colher frutinhas. Entende? Esse é o movimento. E aí a gente vai olhar para o ponto do fruto. O que é o fruto? O fruto é o resultado. Resultado do seu posicionamento, aquilo que você transfere de valor no seu trabalho, no seu serviço, no seu produto. O fruto é quando você consegue potencializar os seus clientes, quando você consegue fidelizar os seus clientes, quando você consegue não só fidelizar por meio de campanhas de fidelização. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu fazia bolo e doce e tal, num primeiro momento, eu não fazia bolos com pasta americana, não fazia decoração com pasta americana, tal, não sabia fazer. E aí, eu estudei a minha concorrência e dentro dos concorrentes, eu encontrei uma pessoa que estava disponível a fazer uma parceria. E aí, eu comecei a aceitar encomendas de pasta americana e transmitia para ela. E ela me dava um valor percentual daquele bolo. Só que aí começou a acontecer, as pessoas que me procuravam queriam comer o meu bolo, porque comeu o meu bolo em algum outro lugar. Então eu comecei a fazer um programa de fidelidade, não só por indicação, mas também para manter a qualidade do meu bolo com a pasta americana. Então o que eu fazia? Eu fazia o bolo, ela vinha na minha casa e só fazia a decoração. Nesse movimento, que eu pagava pelo trabalho só da pasta americana para manter o bolo, eu aprendi a fazer pasta americana, que eu comecei a ajudar ela, mão na massa, né? E aí, o que aconteceu? Eu não fazia docinhos modelados de pasta americana. Quando alguém queria os docinhos, eu encomendava dessa moça, da Silvia. E aí, quando era só bolo, eu fazia. Então, o que eu comecei a fazer? Olha só. Para potencializar e fidelizar a cliente. Eu fazia o bolo e eu tinha o hábito de o bolo doce. Normalmente quem contrata uma festa é quem menos aproveita da festa, certo? É quem menos desfruta do fruto da festa. Ele preparou antes, ele foi na raiz lá, ele foi no tronco, pesquisou lugares, ele desenhou a copa. Não, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Vai ter fotógrafo. Ele tá aqui, o cara que planeja uma festa. Olha para a copa, olha para a árvore. A gente vê um negócio na árvore. A natureza é surpreendente, minha gente. A gente observa ela, é surreal. E aí, o que eu comecei a fazer? A pessoa encomendava de mim 100 docinhos, 200 docinhos, eu reservava 10 numa caixa especialmente só para ela comer em casa depois. Quando o bolo era de pasta americana, eu deixava um bolo sem a pasta americana
como se fosse um pote assim de meio quilo, 1 quilo, dependendo do tamanho do bolo que ele encomendava, eu fazia um proporcional e deixava para ele comer no dia seguinte com a família dele, só ele. Isso fidelizava o cliente e fazia ele me indicar. Quando chegava a data dos aniversários, eu entrava em contato com os clientes. Olha, a Lena trabalha com sabonete. Olha, vai fazer 1 ano que você encomendou porque era nascimento do seu filho. Vamos fazer a lembrancinha dele? Olha, eu tenho essa opção do primeiro aninho. Era assim que eu fazia. Quando eu estava conversando com um cliente, que ele estava encomendando o bolo para o aniversário do filho, eu falava, você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Quando que é o aniversário da outra? A outra é só lá, em maio. Eu marcava maio. Quando chegava em março, eu mandava mensagem, oi, tudo bem, fulano, como foi a festa X? E aí, bora fazer o bolo da de maio? Eu vendia para mas eu vou viajar, já aconteceu isso. Mas eu vou viajar. Eu tô olhando para o fruto. Quais são os frutos que eu quero colher no meu negócio? Eu vou viajar. O que eu fazia? Eu fazia um cartão de presente, mandava imprimir na gráfica um cartão bem bonito de presente com uma mensagem dando um voucher de 10% ou 20% para ele usar ao longo do mês. Ele ia viajar, não ia ter festa, mas ele ia comprar um bolo. Ou ia comprar uns docinhos para se reunir com a família. Ou ia comprar um pavê. Ele ia comprar alguma coisa. Então, os frutos têm muito a ver com o planejamento das ações que a gente tem ao longo do nosso negócio. Entende? O fruto tem a ver com as nossas ações. Então, esse movimento dos frutos vem de acordo com o posicionamento. Só que a gente não consegue se posicionar se eu não sei me relacionar. Se eu não integro a minha história. A Dani chegando, lindeza. Hoje eu vou gravar mais uns conteúdos lá pro Par Ideal, por isso que eu tô de rosa, viu, Dani? Vai ser o conteúdo final do Par Ideal. E aí, minha gente, tem um ponto que a gente ainda precisa tratar aqui, que nada adianta ter raiz, tronco, folha, copa, fruto, nada adianta se não tiver uma coisa. Uma coisa. Que a árvore não vive sem. Pode mandar. A árvore não vive sem a seiva. A árvore não vive sem, aquilo que nutre, abastece ela. Ela traz, né, o movimento. A água vai, sobe, não é uma água, só água, né? É a seiva. A seiva é como se fossem os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que dá direção para o nosso comportamento, aquilo que faz eu agir na direção do mais. Quando uma árvore começa a ficar sem seiva, ela morre. Não tem fruto. Então, esse movimento do dia 29 de hoje, de aceitando a sua missão, ele vai para além de apenas... Não só apenas porque aqui ele traz... Eu não quero nem ler os contextos que ele traz no livro. Não, porque tem coisas que eu concordo, tem coisas que não, mas esse movimento de você olhar para a natureza, para a abundância que tem na natureza, e se você não está acessando essa prosperidade no seu empreender, seja no seu empreender ou no seu trabalho, porque você pode ser uma empreendedora intraempreendedora. Foi o que eu fiz, foi o que eu fui. Eu fui intraempreendedora, fui empreender, quebrei a confeitaria com uma parceria ruim, voltei para a CLT, empreendi dentro da CLT. Treinei gente dentro da CLT. Depois eu vi que era uma gaiola CLT. Eu me sentia presa numa gaiola. Vou voltar para empreender. Mas porque quando a gente está no ponto da autorresponsabilidade, preservando os valores e princípios, a seiva
fica com tanta força, com tanta gana de fazer florescer e frutificar, que não importa como. Se eu tenho um porquê bem claro, um porquê bem robusto, bem forte, eu vou fazer. Você vai fazer. E aí eu quero trazer um último contexto aqui que eu acho interessante trazer, que eu vou contar aqui para vocês algo, né? A gente tem, o planeta Terra, ele tem três funções bem específicas para nós, né? O livro diz aceitando a sua missão, aceitando o seu servir. E o planeta Terra, ele tem 3 coisas muito específicas para nós colocar a nossa vida a serviço. Ele é uma escola onde a gente aprende com as trocas, seja por meio das raízes, das histórias que nos antecederam, seja por meio dos frutos, que cada um troca o fruto que tem, seja por meio do propósito, não importa. A Terra é uma escola. Segunda função da sua vida aqui na Terra, a Terra tem essa função na sua vida, inclusive, de ser um hospital. A Terra é um hospital. Hospital do quê? Para que você vai num hospital? Você vai num hospital quando você está com dor, quando você está precisando fazer uma intervenção. E esse hospital da Terra, a cura se faz por meio das relações. Então, você está aqui para aprender, para se curar. E o terceiro ponto da Terra é que ela também é um hotel. Que é quando a gente tem acesso aos materiais, à matéria, aquilo que é físico, daquilo que você desfruta. Entende? Só que quanto mais, se eu quero desfrutar mais, eu preciso dar mais frutos. E isso aqui é do ponto da criação. Quando a gente olha para o hospital por meio das relações, a gente vai olhar para quanto eu estou buscando e aprendendo, evoluir por meio das relações. Então, eu aprendo, eu me curo, eu como um hospital, a Terra como um hospital, eu estou aqui para me curar. Eu olho para a Terra como uma escola, porque conforme eu me curo, eu evoluo nas relações e eu consigo transbordar mais na vida do outro, e aí eu posso desfrutar desse grande hotel. Desses prazeres da vida. Só que tem esse processo de cura, aprendizado para desfrutar. Cura, aprendiz, curar, aprender e desfrutar. Curar, aprender e desfrutar. O que é o curar, aprender e desfrutar? Dentro da Terra. Estou falando da Terra, a Terra. Curar as raízes, aprender por meio das relações e desfrutar. Desfrutar. Inclusive, desfrutar vem da palavra, fruta vem da palavra desfrutar. Então, a Terra está aqui, ó. Eu a tenho como curadora, escola e hotel. Eu curo, aprendo e desfruto. Rever essa live aqui, que ela tem muitos tesouros. Esse foi o nosso dia 29. Ah, esqueci que eu ia chamar online. Não olhei pro tempo. A Lena ia querer entrar online aqui comigo hoje, né? Quem que tá aí disponível? Quer vir bater um papo aqui comigo? Esqueci total. Eu me empolgo, né, minha gente?
Eu me empolgo. A Dani acho que está no trabalho. Eu acho que o melhor para fazer o dia ao vivo vai ser domingo, né? Que a galera tá mais de boa. Bom, esse foi nosso movimento de hoje. Fevereiro chegou, dia 1º de fevereiro hoje. Eu não posso agora, eu sei da... 1º de fevereiro hoje. Meu Instagram vai começar os posicionamentos com relação ao CPF forte sustentam CNPJ. E aí eu vou começar a trazer uns movimentos, vou precisar muito da ajuda de vocês para ir me dando um feedback se está sendo útil ou não, enfim, né? E bora fazer os movimentos. E aí eu quero trazer uma outra novidade, que eu já vou falar aqui agora, e depois eu vou colocar lá nos meus stories. Toda segunda-feira, a partir de agora, do mês de fevereiro, na próxima segunda, deixa eu só conferir aqui se na próxima segunda tem. Tem, dia 5, isso. A partir da próxima segunda, toda segunda-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma masterclass. A princípio, eu vou fazer aberta. Depois eu vou pensar se eu vou cobrar alguma coisa para essa masterclass. Mas eu vou continuar no meu movimento de experimentação. Vou continuar falando as coisas que eu penso, que eu acredito e que mas aí eu quero fazer esse movimento da masterclass. Vai ser uma masterclass de 1 hora, tá? Das 19 às 20. E esse é um horário experimental. Se eu ver que não tá tendo coro, se eu ver que a galera prefere outro horário, eu tô disponível para mudar. Mas essa masterclass tem o objetivo de tratar do CPF, que eu falei aqui. Clientes, planejamento e faturamento. Então, vai ser uma masterclass com conteúdo, com mão na massa, com proposta para trazer resultado. Então, eu vou trazer para vocês lá nos stories o calendário, mas cada segunda vai ser um tema. A próxima segunda-feira começa com planejamento. Depois, a outra, clientes. E a outra, faturamento. Depois, na outra segunda-feira, vai de novo planejamento, cliente, faturamento. Esse vai ser o ciclo, tá? E aí vocês são minhas convidadas, né, abençoada? Você que está aí empreendendo ou que deseja empreender, vem para a Masterclass. 19 horas. Entra lá no grupo VIP do WhatsApp, que eu vou disponibilizar o link lá para você participar comigo toda segunda-feira, na nossa segunda-feira santa, que era a segunda santa lá da comunidade, né? Eu lembro de ter levado esse termo para lá. Mas é a nossa segunda santa, às 19 horas, para falar de plano de negócio, para falar de estratégia de negócio, mão na massa e filosofar menos. Tá bom? Então é isso. Venham para o grupo VIP e venham para a Masterclass. Tá bom? Vai ser no Zoom, porque daí é um ambiente mais fechado, né? E aí eu me sinto mais à vontade e tal. Combinado? Espero você lá no grupo VIP. Link na bio. Beijo grande no seu coração e até qualquer hora.